Olá, eu sou Diogo Cortis. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. A OpenAI, a dona do ChatGPT, finalmente liberou o buscador de IA dela. E nesse programa a gente vai literalmente dar um Google para saber qual que é melhor, o Search GPT, que é o buscador da OpenAI, ou o Google, Diogo? E a gente também vai sair desse mundo de conexão só de internet e vai entrar na conexão dos sonhos. E não é algo metafórico, não. Tem uma pesquisa rolando aí que parece que conectou duas pessoas em sonhos para trocar informação. E a gente vai discutir tudo isso com mais detalhes. Parece coisa de filme, hein? Parece coisa de filme. Será que o Leonardo DiCaprio vai aparecer nos nossos sonhos, Diogo? Cara, não dá pra saber. Vai até que tenha o Leonardo DiCaprio aí como agente de inteligência artificial interagindo, ou até mesmo como um humanoide. Bom, a gente não sabe, né? Mas ainda em Deu Tilt, a gente vai falar da nova era da inteligência artificial. São os agentes autônomos que fazem coisas pra gente sem que a gente tenha que pedir nada, Diogo. Isso é incrível. E sem Leonardo DiCaprio, hein? Diogo, não é todo dia que a gente vê um gigante na sua área ser desafiado. E tá acontecendo justamente isso com o Google na área de buscas. A gente se acostumou a usar o Google para qualquer coisa na internet, seja para encontrar um site que a gente não sabe bem o endereço, seja para encontrar uma informação que a gente também não sabe muito bem, ou até, como é o meu caso, para aprender a escrever algumas palavras. Se você vir agora o meu histórico de buscas no Google, vai ser vergonhoso, cara. Fiquei curioso pra saber. Um dia eu mostro. E esse acho que a gente tá falando do Search GPT, né? Exato. Que é o buscador que a OpenAI criou e plugou ele no Chat GPT. Eu acho que foi um movimento aí que é interessante para o mercado, né, Elton? Porque a gente já via outros buscadores tentando rivalizar, melhor, com o Google e não conseguia muito bem, né? Então, por exemplo, teve o Bing, o lançamento do Bing da Microsoft, depois teve o próprio Bing com o ChatGPT. Chat GPT, e aí, pelo menos o pessoal do Google falava que não sentia tanto queda no tráfego e tal. Por que essa história mudou agora, né? Por que o Search GPT ele pode ser, de fato, uma ameaça para o Google? Eu acho que, assim, eu vou especular agora, não tenho a resposta, mas eu também quero saber a sua opinião, é que muda um pouco do paradigma da busca, né? Porque o que aconteceu? Depois que o ChatGPT foi lançado, muita gente começou a usar o ChatGPT como um buscador. Sendo que não é um buscador e não deve ser usado como um buscador, né? Ele é um modelo de linguagem, ele traz respostas, mas pode estar errado. Então, a OpenAI viu e falou, puta, se essa é a intenção e essa é a vontade dos usuários, por que não desenvolver algo nesse sentido? E aí é que entra o Search GPT, né? Que é essa combinação de uma inteligência artificial com um buscador. E isso muda um pouco o paradigma, que as pessoas já estavam fazendo busca dentro do Chat GPT, agora elas vão ter essa funcionalidade também de um buscador que pode trazer uma experiência melhor para elas. Mas tem uma série de questões aí também de segurança, ética e do próprio funcionamento da busca que a gente pode questionar. Cara, a OpenAI tava nadando de braçada com o ChatGPT, por que ela foi se meter nessa briga com o Google, sabe? Eu lembro que há um tempo atrás, as startups sempre se faziam a seguinte pergunta antes de lançar qualquer serviço. Eu vou competir com o Google? Se eu vou competir com o Google, é melhor pensar em outra coisa. Por que a OpenAI se lançou nessa, cara? Eu acho que foi assim, eles estavam com o ecossistema pronto ali, viram que era um momento, porque assim, eu acho que lançar um buscador do zero para tentar competir com ela seria muito difícil. Não é essa a proposta da OpenAI, é justamente pegar algo que seria uma coisa natural que os usuários já estavam fazendo, que é tipo, vou buscar no Chat GPT, sendo que a gente sempre falou, o Chat GPT não é um buscador, né? Porque ele pode errar, tem as alucinações, ele é um modelo de linguagem, etc. Então a OpenAI, tava ali, né? Pronta para competir com o Google, trazendo um novo paradigma. Eu acho que esse que é o diferencial, né? Entre a competição entre Google e Bing e Google e Search GPT agora. Agora a gente precisa ver como é que vai desenrolar a coisa. Mas eu tenho testado e gostado. Mas, cara, qual que é a estratégia da OpenAI por trás disso? Porque com o ChatGPT é muito claro, ela pode vender assinaturas para você acessar diretamente os modelos de linguagem e acessar cada um deles, as pessoas podem criar várias aplicações, mas um buscador é algo aberto para todo mundo e não parece que ela tem uma estratégia, um modelo de negócio, claro. Eu acho que ela não tem um modelo de negócio claro ainda. É na loucura. Concordo. É na loucura. Concordo com você 100%, mas não dava para perder o timing. Por quê? Eu acho que você ter uma inteligência artificial que consegue navegar na web em tempo real, trazer as respostas, né, que seria por meio desse buscador, primeiro, vai permitir novas funcionalidades que são incríveis, que a gente nem consegue antecipar ainda, né? Então, acho que tem esse primeiro movimento.
E o segundo movimento talvez nem seja competir direto com o Google, né? Mas começar a pensar em novas formas de como as pessoas lidam com a busca de informação. Porque cada vez que a gente insere um tipo desse serviço, muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali. Então, por exemplo, eu sempre usei o Google, mas depois de um tempo eu passei a usar a Alexa para perguntar a previsão de tempo, entendeu? Porque tá ali disponível na minha mão. E como o ChatGPT está sendo muito usado quando as pessoas estão consumindo, buscando informação, cara, trazer a busca era o mais natural possível. Agora vamos ver como é que isso vai desenrolar, né? Cara, e essa era uma briga que estava anunciada fazia muito tempo. Tava tão anunciada que até o Google estava esperando nesse ringue com alguma empresa e agora foi a OpenAI. Tanto era anunciada que o Google mesmo já preparou o próprio remédio, né? Antecipou. Antecipou. Eles não gostam de ver mais como um contra-ataque e mais como o fato de eles estarem estabelecendo uma tendência, afinal, o que eles fizeram veio antes do Search GPT, mas o AI Overview, que muita gente já deve estar encontrando na busca quando faz algumas pesquisas, já é esse golpe antecipado ao que a OpenAI está fazendo agora. E para quem não sabe o que é o AI Overview, quando você faz uma busca, começa a aparecer umas estrelinhas assim, meio que pensando no que vai te dentro de um entregar. quadrado inicial, né? Logo embaixo da caixa de texto na busca. E em vez de te devolver um monte de links ou quadros com algumas informações, o que o Google está fazendo com esse AI Overview é ver um monte de links, digerir tudo aquilo e devolver uma resposta um pouco mais mastigada pro Você usuário. tá falando então que agora eu não preciso mais clicar nos links. Ele vai fazer um resumão para mim? Isso nos leva a uma das complicações que todo mundo já está prevendo. O Google é porta de entrada para muitas empresas e é crucial para vários negócios, não só quem produz conteúdo, mas para quem usa a internet para vender coisas, para vender os próprios serviços, para fazer uma imensidão de prestações de serviços. E quando o AI Overview já resume tudo e você não precisa clicar no link, o tráfego cai, essas páginas deixam de ser visitadas. Muito provavelmente o publisher fica muito nervoso com o Google, deixa de apostar na compra de links patrocinados ou começa a ver isso não como uma alternativa, pensar em outros recursos, como, por exemplo, anunciar nas redes sociais, e isso depaupera o negócio do Google. Por enquanto, isso não está sendo percebido, mas é uma preocupação dentro do Google. Acho que é uma preocupação não só para os publishers, para quem produz conteúdo e publica, porque isso... Se a gente levar no limite, né, que isso seja realmente o novo paradigma e que muitas coisas vão acontecer a partir desse modelo de busca e vire o principal fonte de acesso à informação das pessoas, muda totalmente a economia digital, porque a economia digital ela é baseada em tráfego, né? Exato. Tráfego e links, né? Como foi pensado anteriormente. Então, tudo baseado em tráfego, link eu clico, a hora que eu clico no seu site, eu vejo os seus anúncios e aí você ganha, né? Então, se não tem um humano acessando, mas tem máquina, porque assim, no meu blog, por exemplo, eu vi vários acessos vindo da OpenAI, porque acho que das pesquisas fui eu mesmo que fiz, né, sobre o meu nome para testar, e aí ele vai e busca, então você vê um tráfego vindo também. Só que não é humano, né? Então você não vai converter numa monetização possível. E acho que se o mercado não está sabendo se adequar a isso, eu acho que nem o Google, muito bem, né? Porque eles estão indo aos pouquinhos, porque isso pode justamente, de certa forma, ter um impacto no seu próprio modelo de negócio, né? Exato. Foi bom você tocar na questão do humano, porque aproveitando a tagline desse programa, é um podcast dos humanos por trás das máquinas, a gente falou dos humanos que fazem negócio, mas tem aqueles humanos que simplesmente usam o Google na sua vida cotidiana, na sua vida pesquisar uma informação aqui, pessoal. uma ali. E para essas pessoas também muda muita coisa. Até agora, eu já escrevi sobre isso, o Google funcionava como uma ponte entre nós e os sites, as informações, e agora o Google vai funcionar como um elevador. Tudo que você tem que resolver na internet está dentro desse grande prédio que é o Google, e é o Google que vai escolher que tipo de informação ele vai sumarizar, resumir e te entregar. Então, as pessoas, inclusive, vão ter que começar a repensar a forma como elas lidam com a internet. Mas, Jogô, o papo está muito teórico e a gente geralmente fala muito das tecnologias dos outros, mas hoje quem tem novidade é a gente. Deu Tilt hoje estreia um novo quadro que é exatamente sobre o que a gente está falando aqui.
E essa brincadeira vai funcionar assim, mais ou menos. Tudo que eu pesquisar no Google turbinado com a IA, o Diogo vai pesquisar no Search GPT da OpenAI. E enquanto isso, a gente vai batendo um papo para explicar o que está acontecendo na nossa tela. Diogo, vamos começar com um prompt. Porque as pessoas estão acostumadas a usar isso no ChatGPT e em outros modelos de linguagem que funcionam em chatbots. Mas aqui, como a gente leva isso para a busca, não funciona tão assim, né? Aqui a gente vai tentar trazer perguntas, né? Então, o prompt é essa estratégia que a gente usa para dar comandos para inteligência artificial. O prompt é um comando para inteligência artificial. Se você está usando um chatbot, você pode pedir, me faça tal coisa. Então, você pode pedir para ele atribuir uma persona para ele, desempenhar um papel específico e tal. Aqui, como a gente quer usar como se fosse uma busca, a gente vai fazer em formatos de pergunta, né? Então, é isso que a estratégia que a gente vai colocar aqui é colocar tudo que a gente for fazer em formato de pergunta. Né? Vamos começar de leve, procurar um assunto aí que não divide Paris, unifica todo mundo. Contei ironia, hein, pessoal? Vamos começar com Jair Bolsonaro. Tá, então qual que é a pergunta que a gente vai fazer? Quem é Jair Bolsonaro? Acho uma boa. Então vamos lá. Então só para alertar, você vai estar no AI Review e eu vou estar usando o Search GPT. Tá Isso bom? aí. Então vamos lá. Quem é Jair Bolsonaro? Ih, cara. Que deu? Tem a seguinte questão que a gente não falou pro pessoal. O AI Overview não funciona para todas as questões, sobretudo para aquelas mais sensíveis, relacionadas à saúde e política. Por isso, a minha busca só trouxe aquilo que a gente está acostumado, que é a coisa tradicional. Padrão. É o resultado tradicional. Fotinha do Bolsonaro, a biografia dele na Câmara dos Deputados, porque ele foi durante muito tempo parlamentar. E para você, como é que foi aí? Para mim, ele trouxe informação. Acho que esse exemplo é até didático para que as pessoas entendam que diferentes tópicos, as empresas que são donas e desenvolvem essa tecnologia, elas vão tratar com políticas diferentes, né? Então, tem alguns serviços em que o assunto político, assuntos mais sensíveis não vão ser permitidos e outras que vão ser permitidos, né? Aqui ele trouxe uma resposta, né? Então, eu perguntei quem é Jair Bolsonaro, ele falou que é um político brasileiro e um ex-militar, né? Trouxe a data de nascimento, que depois a gente pode conferir certinho se está tudo certo, onde ele se formou, e o mais interessante do Search GPT é que ele vai trazendo as fontes. Então, para cada parágrafo, ele tem aqui um indicador da onde ele tirou. Então, ele tirou da Wikipédia, do Brasil Escola, do Financial Times e da Reuters. Ok, vamos para a segunda, então. Então, quem é? Quem Lula. é Lula? Quem é Lula? Ou quem é Luiz Inácio? Quem é Lula? Quem é Lula? Já vamos complicar para ver se a máquina entende. Já pega o apelidinho. Já, vamos lá. Quem é Lula? Quem é Lula? De novo, para mim, aparece a Não busca aparece. tradicional, a foto do Lula, data de nascimento, perfis nas redes sociais e links, como acontece tradicionalmente. Para você? Para mim mas trouxe uma diferença aqui. Opa! Né? Opa! Não, primeiro ele identificou já que Lula é o Luiz Inácio Lula da Silva, então ele colocou Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula. Olha só. Né? É um político brasileiro, tá, né? Só que diferente dessa vez, ele trouxe texto e trouxe imagens também do Lula. Né? Do Bolsonaro ele trouxe só um texto, mas não trouxe imagens. Mas também trouxe as fontes. Então ele traz aqui da onde ele tirou, Brasil Escola e biografia. Aqui são fontes, né, um pouco menos de jornais, assim, né, e mais de outras coisas. Né? Já dá pra gente tirar uma lição daí. Se você não gosta do seu apelido, não peça ou impeça que as pessoas escrevam ele na internet, porque senão o Search GPT vai entregar para todo mundo que, por exemplo, o Diogo na escola era chamado de Dioguinho Love. Dioguinho Love? Você tá inventando. Dioguinho Você tá alucinando. Mas, cara, essa busca tá muito fácil, né? Quem é Lula, quem é Bolsonaro? E se a gente pedir, assim, alguma coisa relacionada ao feito de uma pessoa? Opa! De algum famoso? Fala alguém de quem você é fã aí, vai. Cara, eu sou fã de muitas pessoas, assim, mas acho que temos que pegar alguém do momento que tá estourada, que é a loirinha, cara. Taylor Swift. Tudo isso pra não dizer que você é fã dela. Qual que é a pergunta? Eu não vou abrir meu Spotify. Qual que é a pergunta? Vamos perguntar, qual o maior feito de Taylor Swift? Será que vem alguma coisa assim? Polêmico, hein? Polêmico, porque pode ser várias coisas e isso é uma coisa subjetiva também. Opa! Né? A gente não tá perguntando pra ela, a gente tá perguntando pra IA. Vamos perguntar então, qual o maior feito de Taylor Swift? Taylor Swift. Opa! O AI Overview aqui resolveu funcionar, veio trabalhar hoje, tá batendo ponto, e ele começa a dizer, ó,
Taylor Swift já alcançou vários feitos na sua carreira, como ser a artista mais consumida do mundo por 4 vezes, 2014, 2019, 2020 e 2023, vender 700 mil cópias de discos de vinil em um só... Disco de vinil? Tá louco! Quebrar o recorde... Aí eu cliquei em mostrar mais, e aí veio mais coisa aqui. Ter sido eleita personalidade do ano pela revista Time. O que apareceu por aí? Pra mim veio coisa diferente, cara. Opa! Então eu coloco assim, que Taylor Swift também alcançou diversos marcos notáveis em sua carreira, mas um dos mais impressionantes é a The Eras Tour, né, que se tornou a turnê musical de maior bilheteria da história e ultrapassando $1 bilhão em receitas. Mas acho que deu para entender um pouco dessa ideia, né, Elton, de que os buscadores vão trabalhar de uma forma diferente agora, porque aí no seu caso, quando funcionou o AI Overview, ele já traz uma resposta, e aí muita gente vai ficar de olho naquela resposta pronta e não vai acessar tantos os links. Então isso muda um pouco o paradigma. E cada um vai trazer informações diferentes. Cara, mas isso daqui tá muito fácil, hein? Muito fácil. E a promessa que vivem fazendo de que a IA pode não só processar a informação, como elaborar propostas que são mais complexas do que e a partir das informações que elas consomem. Bora fazer um desafio aqui em Deu Tilt? Bora fazer um desafio. Cara, vai ser uma batalha? Vai ser uma batalha, vai de funcionar rap? assim. De rap com IA? Olha aqui eu embaixo. Não. Fica a dica aí pros próximos programas, mas agora a gente vai numa coisa mais simples, porque afinal a gente não tem toda a potência da inteligência artificial. 3 tarefas, aquela IA que trouxer a melhor solução a cada rodada leva um ponto, fechou? Beleza, e como a gente não tem um juiz, nós somos juízes, vamos ter que chegar num consenso. A gente vai ter que depender do nosso bom senso? Do nosso bom senso, cara. A gente tá lascado. Vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? Primeiro, como eu sei que o ChatGPT fica doidão e alucina muito louco quando tem alguma data, alguma coisa relacionada com o número, vamos de... Qual foi a data em que foi lançado o primeiro celular? Tá bom, vamos lá. Rapaz. Ixi. Rapaz. E aí? E aí? Motorola Dynatec 8000X, que foi lançado em... 3 de abril de 1973. Aqui ele tá falando que foi lançado em 1983. No entanto, a primeira chamada realizada com o protótipo desse aparelho ocorreu em 3 de abril de 1973, quando o engenheiro Martin Cooper, da Motorola, demonstrou a funcionalidade do dispositivo. E aí? Mas... aqui tá melhor. Teve um probleminha aqui entre a peça que fica entre a cadeira e o computador, porque eu não apertei no mostrar mais, porque aqui tá dizendo o quê? O primeiro celular... Não, aqui tá dizendo que o primeiro celular do mundo foi lançado em 3 de abril, quando o engenheiro Martin Cooper fez a primeira chamada. Ué, ele já fez a primeira chamada e já foi... e já lançou? É porque tem um erro aqui interpretativo, porque aqui ele tá colocando assim, que o primeiro celular comercialmente disponível foi lançado em 1983, mas que a primeira chamada realizada com esse protótipo foi em 3 de abril de 73, 10 anos antes. Bateu na primeira chamada, bateu no modelo, bateu no inventor, isso daí check, e também na data de lançamento. Eu acho que o problema aqui foi que a enunciação, porque o AI Overview fala que o primeiro celular do mundo foi lançado. Quem não tem domínio sobre essas informações vai comprar isso daqui de barato, não vai clicar no linkzinho que tá aqui do lado, abaixo, adianto, vai topar essa informação e vai levar ela como verdade. Mas o que aconteceu foi que a primeira chamada foi realizada em 1973. Que era um protótipo ainda, de acordo aqui com o Era um protótipo. E depois o celular foi 10 lançado. 10 anos depois, comercialmente. Né? Rapaz, demorava pra chegar as coisas ao mercado, demorava, hein, cara? Mas, eu vou dar meu ponto pra mim. Não, acho que trouxe uma resposta... O ponto é seu, o ponto é seu, concorda? O ponto é seu. Perfeito. Agora vamos de outra coisa, Elton. Vamos sair desse mundo da tecnologia e vamos falar de dinheiro agora. Eita, o meu ou o seu? O nosso. Opa! O do Brasil. Caraca, vamos falar assim. dinheiro, hein? Cara, a gente fala muito do PIB, né? E eu estudei economia e tal, e eu sei que tem uma forma de calcular o PIB. Vamos ver se ele sabe? Opa! Então, como uma pergunta, como o PIB é calculado? Acho que é uma boa essa pergunta. Vamos ver o que ele traz? Ih, rapaz, olha só! Quero saber uma coisa.
quero saber uma coisa de você. Aqui trouxe bastante informação. Aqui também trouxe, hein? Mas eu quero saber. A gente sabe, o PIB, ele é a soma do que é produzido dentro das fronteiras do país, né? Isso a gente sabe. Sim. Beleza, essa De modo definição. gerais, é isso. Isso que ele traz aqui. Só que assim, cara, tem uma fórmula do PIB. Tem uma fórmula. Trouxe essa fórmula pra você? Não trouxe. Não trouxe? Não Aí. trouxe a fórmula. Aí trouxe a fórmula? Trouxe, cara. Trouxe. E trouxe explicadinho, tá? Qual que é a fórmula? O PIB é igual, né, a C, que é o consumo das famílias, mais investimentos, certo? Mais G, que é o gasto do governo, e aí a diferença, né, que é mais X menos M, que é a exportação menos as importações. E é isso que a gente aprende. Mas espera lá, ó. O PIB não é só encarado de uma forma única. Tá, Tem outras formas e outros ângulos de encarar o PIB. Pelo lado da oferta, pelo lado da demanda. Isso é do lado da demanda que ele está trazendo. E também até pelo lado da renda. E também tem formas de você calcular esse PIB descontando inflação, que pode ser o PIB real, e considerando a inflação, e deixando a inflação, que é o nominal. Perfeito. A sua pesquisa trouxe isso? Trouxe. Tá difícil te defender, amiga. Aqui, ó. Trouxe. Então, porque eu achei que a ótica... Então, isso que ele trouxe a resposta, que ele traz a fórmula, né, do PIB, que é tão famosa e tal, ele trouxe sob a ótica da demanda. Mas ele fala, ó, existem 3 abordagens principais para calcular o PIB. A ótica da produção ou oferta e a ótica da renda. E aí, na ótica da renda, ele traz, né, soma todas as remunerações recebidas pelos fatores de produção. Salários, juros, aluguéis e lucros. Né? Então, ele traz uma resposta... que eu achei completinha, cara. Achei didática, porque não é longa, bem resumida e eficiente. O que você achou da sua? Eu gostei da sua um pouquinho, mas... eu achei que... Ainda bem que eu não botei dinheiro nisso daqui. Eu acho que é ponto pra você de novo. Mas vamos fazer só mais uma? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Ó, na rodada final, eu sei, você já ganhou esse jogo, mas eu queria testar uma outra coisa. A gente tá gravando agora, perto da hora do almoço, pra fazer todo mundo aqui no estúdio morrer de fome. Vamos perguntar uma coisa que, inclusive, é uma curiosidade minha. Eu não sei o que você vai comer daqui quando sair depois do estúdio e tal, não sei o quê, mas eu tô pensando nela. Nela, batata frita, e não é qualquer batata frita. Do McDonald's. É aquela batata frita do McDonald's. Que tem. Mas você sabe como fazer? Cara, eu já pesquisei 1000 vezes isso e cada um fala uma coisa. Vamos ver agora. Vamos ver o que vem. É isso? Vamos lá, de como fazer a batata frita do McDonald's. Meu Deus. E aí? Não tem overview pra mim. Não tem. Aqui veio, né? E aí? Vamos ver aqui, ó. Recriar as batatas fritas do McDonald's em casa envolve um processo específico para alcançar a textura crocante por fora e macia por dentro, que é isso que eu mais busco nas batatas. Mas certo? isso daí é o besterol que eu podia te falar agora. Não, tudo bem, a seguir uma receita adaptada para o ambiente doméstico. E aí ele já traz uma receita adaptada para o ambiente doméstico, e aí ele traz a receita aqui, traz o modo de preparo, fala que tem que secar e congelar, e fritar depois, fritar em 2 etapas, enfim. Trouxe aqui, vamos ver de onde é a fonte, deixa eu clicar aqui para ver onde é a fonte. Ele traz de vários lugares, na telinha Tudo Gostoso, Portal Pop, tudo receita. Pera. Tudo bem, traz os links e tal, mas a gente falou dos vários recordes da Taylor Swift, você não vai dar qualquer receita? Ele não fala? Por alto, o que tem que fazer? Não, tem aqui a receita. Tem ingredientes, 4 batatas médias, 1 colher de sopa, 1 colher de açúcar, né? 1 colher de sopa de xarope de milho, glucose de milho, água gelada, óleo vegetal para fritar e sal a gosto. Então, preparação das batatas. Descasque as batatas e corte-as em palitos finos, semelhante à do McDonald's. Coloque os palitos em uma tigela com água gelada e deixe de molho por 5 minutos. É o truque. Isso ajuda a remover o excesso de amido, contribuindo para a crocância. Tá aqui o que pode ser um primeiro segredo. Solução de açúcar e xarope. Em outra tigela, misture o açúcar e o xarope de milho com água gelada. Ele tá falando para misturar... Cara, sabia que é açúcar na batata? Vamos ver para que vai. Segundo truque. Terceiro truque. Transfira os palitos de batata para essa solução e deixe de molho por 10 minutos. Nessa solução de xarope de milho e açúcar. Por 10 minutos. Esse passo auxilia na obtenção da cor dourada característica. Olha! Secagem e congelamento. Retire as batatas da solução, seque-as com papel toalha e coloque para gelar, né, por aproximadamente 30 minutos.
explicação. O congelamento contribui para a textura final desejada. É isso. Frite em 2 etapas. Aqui, ó. Aqueça o óleo vegetal a cerca de 190 graus. Frite as batatas por 2 a 3 minutos até que ela comece a ficar levemente dourada. Aí você retira, seca com papel toalha e após a primeira fritura, deixa a batata esfriarem por alguns minutos. E aí depois você aqueça o óleo para 200 graus, então você aumenta, e aí você frita a batata novamente de 5 a 6 minutos até atingir a cor dourada e a crocância desejada. Conclusão, Diogo. Conclusão. Sobre a nossa pequena competição a gente particular. vai ter que fazer isso. a gente vai ter que testar isso. Eu vou testar. A primeira competição de muitas e a conclusão que eu tiro é ao vencedor as batatas. O vencedor das batatas é pra lá que a gente vai depois que acabar a gravação. É isso. Elton, qual foi o seu último sonho, cara? Cara, eu nunca falei isso em público, mas era jogar num time aí, o Los Angeles Lakers. Só que aí pintou um brother chamado LeBron James, ficou meio difícil de entrar nesse time, tá Tô ligado? falando de sonho. Tipo, o que você sonhou na última noite, você lembra? Pô, velho, esse tipo de sonho. Cara, eu sonhei que eu ia pra uma festa com a minha irmã e no final da noite ela não voltava pra casa. Eu acordei desesperado e mandei a mensagem pra ela. Você chegou em casa? Aí ela, ué, eu nem tinha saído. Aí até explicar que era sonho, que depois eu queria checar e tal, não sei o quê. Uma confusão, cara. E o seu? Eu sonhei que a gente tava gravando o Deu Tilt falando sobre sonhos. Mentira! Tô falando sério. Era uma porque previsão. Não era uma previsão, é que eu tava, acho que antes de dormir um pouco, eu tava lendo o roteiro, né, fazendo as pesquisas para que a gente possa discutir aqui com profundidade, e acho que ficou ali traços no meu inconsciente e acabei sonhando sobre isso. Cara, quase um Inception, né? É muito Quase a origem, né? O Inception é o filme A Origem, né? Que você entra no sonho do sonho do sonho. Cara, eu gostei de saber que você sonha comigo. Mas É, assim, tem outra questão Não sei se você apareceu, viu? Ô, louco! Talvez, assim, você apareceu de uma forma muito macro, meio misteriosa, não sei. Difusa, né? Dizem que não aparecem rostos no sonho, né? Então, talvez fosse isso, assim. Mas será que a gente, de alguma forma, poderia se comunicar nesse sonho? Cara, eu não sei, mas uma coisa irritante dos sonhos é que você não sabe que você apareceu no sonho da pessoa se ela não te contar, porque você não tem acesso às informações dela. Não A não tem ser que você acesso. esteja num filme do Christopher Nolan como Origem, como você contou, né, cara? E tem até uma teoria filosófica que fala que a gente só é a gente no sonho, né? Ô, louco! Que é o único momento em que a gente é quando a gente sonha. Uhum. Porque a gente cria o nosso próprio universo particular. Né? Bonito isso, hein? Bonito. Mas, cara, então é isso, né? A gente tem uma pesquisa que tá rolando aí recentemente, que saiu na mídia, em vários lugares, que foi conectar pessoas em sonhos. Você viu isso? essa? Você assistiu Inception? Eu assisti Inception, então, de novo, pessoal, é A Origem, né? Uhum. Você quer dar 2 minutos do que é o filme? Inception é um grupo de pessoas que são contratadas para implantar uma informação dentro da cabeça de gente muito poderosa, geralmente político ou empresários de empresas bilionárias, para elas mudarem de opinião sobre algum aspecto muito particular. E aí acontece algumas coisas que eles têm grupos rivais. Então eles têm que entrar num sonho, aí a pessoa muito provavelmente está sonhando dentro do sonho, eles vão entrando num sonho dentro do sonho, e tem complexidades muito grandes, porque elas têm que sair de um sonho anterior para voltar para o seguinte, e o grande pulo do gato desse sonho é que em algum momento as pessoas não sabem se elas estão sonhando ou se elas estão acordadas, e também elas conseguem obter algumas informações da psique da pessoa, do subconsciente. É isso, mais ou menos, que você estava pensando? É isso, acho que você trouxe bem. Você falar que tem uma startup que está prometendo fazer algo assim, e que conseguiu fazer pelo menos uma vez já isso. É a DiCaprio Company. Chama REM Labs. REM é R-E-M, né? Que é o sonho REM Labs, né? O Rapid AI Movement, que é aquele estágio do sonho, né? Em que você tem uma atividade cerebral mais ativa, e é geralmente quando acontece os sonhos, né? E aí eles fizeram, então o nome da startup vem disso, porque é uma empresa que cuida bastante com pesquisas na área do sono, e eles fizeram um protótipo que foi o seguinte, tentar conectar 2 pessoas nesse sonho. E rolou? Então, eles falam que sim, Então, como é que foi o experimento? Depois eu vou explicar como é que é o experimento, você faz as intervenções, e aí depois a gente pensa se isso pode ser considerado já um projeto científico ou não. Claro. Tá? Trazendo algumas ressalvas aqui. Então, basicamente, eles colocaram 2 pessoas em casas diferentes, mas elas estavam monitoradas, então eles usavam EEG,
que é eletroencefalografia, né? Então, são aqueles sensores que você coloca na cabeça e ele pega a atividade cerebral do cérebro, né? Bom, atividade cerebral só pode ser mas também com EMG, encefalomiografia, né? Que pega atividades musculares. E isso tudo era conectado a um servidor que ficava capturando essa informação. E o lance é que eles queriam identificar quando a pessoa e se a pessoa entrava num estado de sonho lúcido. O que é o sonho lúcido, Elton? Não sei se você já teve, mas é aquele sonho que você sabe que está sonhando. Sim, e você consegue controlar algumas coisas dentro do seu sonho. Isso, você já passou por isso? Eu já passei por isso algumas vezes. E aí eu sempre viro o herói da história. E é comum? É muito incomum. É muito incomum. Difícil. Muito É difícil. difícil, né? É difícil você conseguir alcançar esse estágio de sonho lúcido, que você tenha controle sobre as coisas. Mas então, né? Então eles falam que conseguiram mapear quando a pessoa estava entrando no sonho lúcido e aí eles conseguiam passar essa mensagem para a pessoa. Como que eles passavam essa mensagem para a pessoa? Por meio de um fone de ouvido. Então a pessoa dormia com o fone e ela escutava isso. O lance é que isso depois era transmitido dessa pessoa para um servidor, então ela colocava essa mensagem dentro de um servidor, que aí é um servidor físico, mas que pelo sonho ela conseguiu colocar isso, né? Você tá vendo que é meio confuso a história. É meio confuso. É meio confuso. Uhum. E aí depois, a segunda pessoa, quando ela entrava no estágio de sonho lúcido, ela conseguia acessar essa informação que foi deixada para ela. Caraca. Né? É Inception. É Inception. quase um Inception, né? Então, isso repercutiu muito, assim, na mídia, porque a pesquisa na área de neurociência, ela vem avançando muito, principalmente com as neurotechs, né? Que são essas neurotecnologias que você consegue. Tem as neurotecnologias não invasivas, então, o que eles falam é que foram tecnologias não invasivas, então não precisou cortar o cérebro e implantar chip, nada, foi com EEG, que é aquele capacete e tal. Então, vem avançando bastante, mas fica a questão, né? Até que ponto será que a gente consegue realmente fazer isso? Foi um experimento, é uma startup meio diferentona, assim, a galera de lá trabalham com umas ideias diferentes, e aí fica o questionamento, né, Elton? Será que a gente pode realmente confiar nisso? Porque o que a gente ouviu falar na mídia por aí é que o negócio aconteceu, né? Sim, sim. E que era para amanhã, que qualquer pessoa já ia poder se comunicar com a outra pelos sonhos, que a gente nem ia precisar mais vir aqui para gravar Deu Tilt, a gente ia gravar nos seus sonhos, Diogo. Nos meus sonhos. Meus sonhos são confusos, hein, cara? E esse programa ia ser uma loucura. Uma loucura, ia dar tilt. Ia ser... Não, Aí tá perfeito. Mas uma coisa que eu já fiquei em dúvida de cara era o acesso a esse servidor, sabe? E se eles conseguiram, de alguma forma, contabilizar cientificamente como que o acesso era feito, que tipo de informação era colocada lá, qual que era o tamanho da informação, se ela correspondia exatamente à informação que a primeira pessoa depositou, e se eles conseguiram replicar esse tipo de experimento para outras experiências. Porque assim, sorte todo mundo tem uma vez na vida, né? Exato. Perfeito. Você trouxe as questões que são, acho que fundamentais para a gente discutir sobre esse tema, porque essas perguntas que você fez são as necessárias. E eles não falam, né? Ah, bonito. Eles não explicam isso, eles não abriram todo, né, o projeto, a tecnologia utilizada, eles explicam como que foi feito e tal, mas eles não abrem mais informações. E aí traz uma questão muito importante, porque isso daqui foi apresentado como um grande projeto científico. Certo. Certo? Mas na ciência a gente tem uma questão muito importante que você também acabou de trazer, que é reproduzir, né? Você tem que, de alguma forma, se você faz um experimento, você tem que fazer esse experimento, analisar os resultados, e aí a gente tem a comunicação desses resultados, que é por meio de artigos científicos. Né? Então você escreve um artigo científico contando o que você fez, como teve o resultado, isso geralmente é avaliado por pares e é publicado. E não pode ser avaliado em sonho. Não pode ser avaliado em sonho, e esse artigo também tem que ter todas as informações para que isso possa ser reproduzido em outro lugar. Por exemplo, se a gente aqui no UOL quiser reproduzir isso, que a gente possa fazer isso. Então tem que ter as informações ali, e não só reproduzido em sonhos, né, na vida real. E cadê o artigo? Cadê o artigo? Eu sei que eles publicaram um artigo falando sobre algo marginal e próximo a esse tipo de aplicação. A gente foi atrás do artigo, né, Elton? A gente encontrou um que ele fala, eles trazem também essa troca de informação
também em sonhos, mas não é necessariamente esse mesmo experimento, né? Então é um desafio, porque a gente tem startups que estão vendendo produtos e serviços experimentais, trazendo propostas interessantes, mas que às vezes peca pelo rigor acadêmico e científico, né? Então, por enquanto, trocar informações nos sonhos, só em sonho. Só em sonhos. E isso acho que é importante também para a gente levar esse processo de uma divulgação científica, um letramento, né, para as pessoas, porque muitas vezes elas acabam acreditando em tudo que vê e não é necessariamente assim. Então pode ser algo promissor? Pode, mas a gente vai ter que aguardar mais informações, né? Mas que eu gostei. Sim. Enquanto isso, a gente continua sonhando. Diogo, e a gente deixou para o final um dos assuntos que muito provavelmente vai dominar as conversas nas rodinhas de IA em 2025. São os agentes de IA. O que é isso? É espião de IA? Em alguns episódios atrás a gente falou dos espiões de IA do dos Pentágono. espiões de IA do Pentágono, né? Não é bem assim, mas antes eu acho que é bom a gente dar um passo atrás e contar um pouquinho sobre qual que é o estado hoje da IA para ficar muito evidente qual que é o salto que esses agentes da IA, que não são os do Pentágono, são os agentes autônomos que vão fazer coisas para a gente, realmente trazem de novo. Hoje em dia, a gente usa IA em chatbots, ou seja, é quase como se fosse uma conversa com alguém, mas não tem ninguém do outro lado, tem um linguajão, um LLM, um grande modelo de linguagem, e esse chatbot responde conforme o treinamento dele e com as informações que ele tem à disposição dele. Ele faz coisas limitadas, mas essas várias ações que ainda limitadas já são suficientes para fazer com que muita gente acredite que num futuro muito próximo as pessoas vão deixar de fazer algumas coisas que elas fazem hoje em dia e vão relegar e delegar essas funções a esses chatbots. Como, por exemplo, você pede uma receita sem dizer qual é a receita e só diz quais são os ingredientes. Hoje em dia o chatbot já pode fazer uma combinação entre elas. E achar a receita. E achar a receita e inclusive dar o nome do prato. Só que ele para por aí. Ele não vai colocar a mão na massa, ele não vai dizer onde você vai comprar, ele não vai fazer nada disso. Você pode, por exemplo, fazer um cronograma de viagem e dizer quanto você quer gastar, para onde você quer ir, quanto tempo você vai ficar. E aí ele pode te fazer um roteiro, só que ele vai parar por aí. O próximo passo, aquele de botar a mão na carteira, enfiar a mão no bolso e começar a comprar as coisas, ele não vai fazer isso, né, Diogo? Não vai fazer. Então, o que você trouxe, acho que é o estado da arte, né, atual do momento dos chatbots. Né? Então, eles respondem, eles trazem o que você precisa, mas eles param por aí, né? E agora vem essa proposta dos agentes de IA, né? Por que agente? Porque ele vai agir. Então, não somente ele vai propor a receita para você, como ele pode saber, para essa receita tá faltando um item na sua geladeira. E aí ele pode, de repente, já fazer esse pedido na Amazon para você. Peraí, aí você deu um salto. Ele vai ficar vasculhando minha geladeira? Não, tô pensando assim, se você pensa... porque quando a gente tá falando de agentes, a gente tá pensando... vamos definir o que seria um agente. Sim. Seria um sistema que ele tem acesso a um ambiente. Né? Então, ele tem acesso ao ambiente, ele coleta informação desse ambiente e ele consegue tomar decisões e agir também nesse ambiente. Ou seja, entre a minha receita, que eu falei um monte de coisa lá, não cozinho nada, falei um monte de bobagem, falei que eu vou usar aquilo outro, ele vai acessar a minha geladeira, que é conectada, vai ver o que tem lá dentro. Se tiver esse acesso a essa informação, sim, né? E vai agir para você. É que esse caso, acho que da receita, não ficou tão bom porque envolve uma questão toda física, né? Mecânica também, de como é que ele vai saber o que está dentro da geladeira e tal. As geladeiras conectadas, você pode ter esse tipo de informação. Mas vamos então para um exemplo mais didático aqui, que você também citou, que é o de viagem. Vamos supor que eu queira viajar para algum lugar. Fala um lugar aí, paradisíaco. Tailândia. A gente vai para Tailândia. Vamos pra Tailândia. Beleza. E eu quero, então, que ele faça esse roteiro para mim, sei lá, de 7 dias na Tailândia. Então, ele já cria esse roteiro. Só que eu quero também que ele já pesquise para mim quais são as melhores passagens, dado o custo-benefício de viagem, de escala e etc. Até aí ele faz isso hoje. Faz isso mais ou menos. Mais ou menos, Mais ou menos, porque ele não vai pesquisar em tempo real para nós. E que tal pulo gato também? Entendeu? Então, ele vai pesquisar para nós em tempo real, falando, essas daqui são as melhores estratégias, essas melhores passagens, você quer que eu compre para você?
Opa, ele vai comprar? E aí ele pode finalmente chegar nesse ponto, se você der as permissões necessárias e se os sistemas estiverem adaptados para isso, né? Se, por exemplo, o site da companhia aérea tiver esse tipo de integração, permitir que ele já faça essa etapa de compra. Viu qual que é a diferença? É enorme, né? Meu Deus, eu tô pensando na galera que é viciada em comprinha na Shein. Então, vai ser dureza. Vai ser dureza. A cada 15 dias, pesquise os maiores descontos na Shein de blusinha tal e tal e tal e compre 3. Já pensou? E aí tem um lançamento que aconteceu recentemente, que é da Anthropic, que é uma empresa de inteligência artificial que está ganhando muita força, assim, hoje já disputa pau a pau com a OpenAI, e eles lançaram uma nova funcionalidade que mostra o que seria um agente, mas um agente de uma forma mais colorida. Você que trouxe essa ideia do colorido e eu adotei, né, mais imagético, assim, que é o modo uso do computador. Modo uso do computador. Isso. Como é que funciona isso? Você consegue fazer a inteligência artificial controlar o seu mouse e o seu computador inteiro. Então, nesse caso, eu posso falar para ele, pesquise para mim passagens para Tailândia ainda no dia 3 de dezembro, voltando no dia 15 de dezembro, com voo saindo na parte da noite, certo? E utilize, por exemplo, o Google Flights para isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a controlar seu mouse, O quê? o seu computador, para tentar fazer essa ação. Né? E aí, então, você pode até olhar ele navegando e aí ele já faz isso para você. Né? Então, ele controla o seu computador, mas se você tiver um monte de um ecossistema de APIs, isso vai funcionar de forma invisível para nós. Uhum. E isso que é o grande proposta para a próxima era da inteligência artificial, que seria dos agentes de IA. A gente está discutindo aqui um ambiente em que a IA melhora muito a nossa vida, mas a gente não pode deixar de lado também a discussão sobre privacidade, porque esse robô, se ele começar a dar uma de enxerida e ficar clicando aqui, clicando ali no meu computador, sabe-se lá o que ele vai encontrar. E eu tenho medo. Eu tenho medo. Tenho medo do que ele vai encontrar no seu computador. Não do que ele vai fazer no meu. As nossas fotos foram apagadas, Diogo. Mas é uma mudança de paradigma, né? Gigantesco que isso traz para a próxima. E tem uma outra questão, que é criação de workflows com inteligência artificial, né? Aí a gente já está falando de rotinas dentro de um ambiente corporativo. Pode ser dentro do ambiente corporativo ou você pode criar o seu próprio workflow. Por exemplo, eu trabalho, sei lá, com escrita criativa, né? E aí você pode ter um workflow em que um LLM, por exemplo, você dentro de um workflow, imagina assim, é um espaço onde você vai fazer uma orquestração de uma tarefa, de algum tipo de execução que você queira. Então você pode conectar, inclusive, diferentes LLMs que vão fazer tarefas diferentes e se conectar entre eles. Olha que louco. Então eu posso pedir para uma inteligência artificial criar um texto, aí eu passo esse texto para uma segunda inteligência artificial fazer uma revisão e para uma terceira fazer a publicação numa rede social. Então você consegue orquestrar diferentes coisas dentro de um fluxo, né, com diferentes inteligências artificiais. Uhum. E é bom a gente deixar claro aqui que agente de IA é um outro nome para algo que muito provavelmente já existia em várias empresas, que é os sistemas automatizados. Os robozinhos. Só que agora tem uma camada e tanto de inteligência artificial. Que são os LLMs, que é o cérebro. Quando a gente está falando acho que você trouxe uma explicação muito boa, que a gente já tinha esses robozinhos que faziam coisas, sabe? É um robozinho que faz tarefa e tal. Então você programava, ele ficava lá fazendo trabalhos repetitivos e tal, esse é o processo de automação. Só que agora a gente tem, colocando nesses robozinhos, um cérebro gigantesco, que são os LLMs. Sim, e esses robozinhos podiam ser desenvolvidos e já eram usados por empresas, mas só que eram empresas muito grandes. Por exemplo, o iFood tem um agente de IA, a gente não sabe dele, a gente não costuma identificar, mas a gente já fala com um desses quando a gente troca uma ideia com o aplicativo do restaurante, sabe? Com aquele chatzinho. Só que o iFood é uma empresa gigante, sabe? É uma das maiores empresas de tecnologia. Nem todo mundo vai ter a força e a massa crítica para criar um robô interno com a tecnologia que o iFood tem. Eu acho que um outro avanço dos agentes de IA é que qualquer empresa pode fazer uma coisa dessas. O Boteco do Seu Zé, se ele quiser criar um agente de IA para ver quanto está faltando cerveja, já encomendar na Ambev, dá para ele fazer isso. E todas as empresas de tecnologia estão de olho justamente nesse tipo de oportunidade, como você falou, nesses workflows das empresas pequenas, médias e grandes.
Tanto é que essa briga que agora vai esquentar em 2025 já começou lá atrás, sabe? Algumas empresas como a Salesforce já tinha esse tipo de agente da IA, que muito provavelmente ela chamava de outra coisa, e agora as Big Techs estão entrando na jogada. Em 2025 estreia o Copilot Studio, em que qualquer pessoa vai poder criar um agentezinho. Um agente que foi o grande lançamento da Microsoft, aí, Sim. uma grande promessa, né? Sim. O Google também vai lançar alguma coisa e já dá para fazer alguma coisa ou outra com o Anthropic, com o agente de IA enxeridão aí. E sabe que do Google vazou, né, informações que a gente não sabe, a gente não confirma, né, que a gente não viu, mas que vazaram informações de que o Google está desenvolvendo um agente de IA que vai fazer a mesma coisa que esse modo computador no navegador do Chrome. Ô, louco! Então ele vai controlar seu Chrome e fazer as atividades para vocês. E só um comentário que você colocou bem esse posicionamento com as Big Techs, né, com as grandes empresas, e tem um movimento muito interessante de código aberto também. Então são várias ferramentas, vários frameworks que permite você criar seus agentes, que permite você fazer esse workflow, né, criar esse fluxo com diferentes agentes interagindo entre si, e aí é uma grande promessa, assim, né? O Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, ele é bem exagerado, mas ele fala que com esses agentes, né, potencializados pela inteligência artificial, ele acredita que vai chegar no momento em que vai ter uma empresa unicórnio com um único funcionário. Porque o resto... Não, eu sei. Mas assim, pra gente tentar visualizar, porque de fato você consegue automatizar muitas etapas, né? Claro, a gente sempre vai precisar do humano na supervisão, senão o negócio pode despencar pra loucura. Isso traz desafios, como você colocou, éticos e de segurança também, que aí leva esses riscos para outro patamar, porque agora a coisa consegue agir no mundo real. E para quem está ouvindo a gente e acha que isso é coisa de grande empresa ou de pessoas que manjam muito de tecnologia, é bom repensar. Porque hoje em dia já tem um proto-agente no celular de cada pessoa, que é a IA da Meta no WhatsApp. E é bom lembrar que a Meta já criou personalidades de IA lá atrás. Tinha o Tom Brady, tinha a Naomi Osaka, tinha a Kendall Jenner. Deu uma flopada aí, eles tiraram do ar, mas já foi uma iniciativa de dar cara para inteligências artificiais que interagem com as pessoas. Não era um agente ainda, era um chatbot com uma personalidade, mas para esse chatbot com personalidade passar a executar coisas para as pessoas, é um pulo, né, Diogo? É um pulo e eu acho que a grande promessa, o próprio Mark Zuckerberg disse, né, que no futuro ele vê que vão ter mais usuários que são agentes de IA do que agentes de carne e osso dentro das redes sociais, né, dentro das plataformas. Então é algo que a gente vai ter que se adaptar. E eu acho que a Meta possivelmente vai voltar com essa ideia de agentes também, porque como acho que a gente vem discutindo bastante no YouTube, a Meta está muito bem posicionada dentro do ecossistema de IA porque ela tem acesso às pessoas, né, e as pessoas começam a usar. Então, eu acho que no futuro a gente vai ver essa ideia de agentes de IA invadindo espaços tanto corporativos quanto fora, quanto pessoas automatizando processos e muita coisa vai ser ressignificada a partir disso. Sim, e uma das preocupações no futuro, que já é algo presente atualmente, vai ser com a privacidade e isso vai ficar cada vez mais intensificado porque esses agentes vão ter acesso a uma quantidade absurda de dados. E a dados sensíveis e críticos para a operação de empresas e para a vida das pessoas no dia a dia. Eu não gostaria que a galera da internet soubesse quanto que eu gasto na compra de detergente, por exemplo. Vai que eu peço para um agente desse fazer minha compra e aí ele explana para todo mundo que eu sou um esbanjador. É o bocudão. Pois é. O X9, o agente X9. Mas é isso, né? Então, além de você ter essa questão de privacidade, a gente também eleva um outro risco, que é da segurança. Porque nos chatbots hoje, você tem uma coisa autocontida, né? Então, o agente não, mas o chatbot, ele fica dentro dele, o que você responde está dentro dele ali, é uma coisa muito mais passiva. Com os agentes se torna uma coisa ativa, porque ele consegue, de certa forma, atuar no mundo real. E esse mundo real pode ser o mundo digital, como até mesmo no mundo físico, né, movendo máquinas e etc. Só que a gente sabe que isso vai ser controlado, de certa forma, por muitos LLMs. Que um pode monitorar o outro para reduzir riscos e tal, mas os LLMs alucinam também. E apesar dos agentes, você criar técnicas para reduzir e mitigar essas alucinações, ele sempre vai estar presente, né? Então a gente tem um pouco menos de controle da situação. E esse é um desafio que a gente
tem pela frente, e aí vai precisar de muita pesquisa de como a gente consegue controlar melhor a coisa. 2025 promete, hein? Vai ser o ano dos agentes de IA. Com essa a gente termina o Deu Tilt por aqui. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E não se esqueça de seguir a gente lá no canal UOL. UOL.